Fala, beleza? Boa noite. Hoje a gente vai fazer a live com a Andrea. Vou convidar ela aqui pra gente iniciar a live. Vai ser bem legal. A gente vai falar sobre os 4 pilares da longevidade, a Spunk. Vai ser bem maneiro. Sai! E aí, beleza? Beleza. Na medida do possível, tá tudo bem. Tá me ouvindo bem? Tá de boa. Tudo Ah, show. legal. Fala, É, beleza? Boa noite, Maria Luísa. E aí, como é que tá depois dessa coisa aí? De boa? pô, tô de boa, né? Tô na recuperação, no repouso. É bom tá podendo falar agora um pouquinho, né? Porque, sair da cama, né? Na recuperação aqui, tentando prender também aqui o telefone. É, E e aí, é como é que tá isso, depois né? dessa Não, coisa aí? eu que lute. É, gente, então, boa noite Agora aí. acho Fala que aí, beleza? Boa noite, Mayara. Boa noite, Maria. É, a André, ela sofreu um acidente, né, esses dias agora. Foi atropelada, né? E aí a gente vai começar essa live aqui falando um pouco sobre isso, sobre a importância
de se autocurar, né? Da sua alimentação e de tudo mais, essa capacidade que a gente desenvolve, né? Quando a gente conhece melhor as plantas e faz os nossos próprios remédios, enfim, trabalha com essas coisas, estuda esses assuntos, né? Que é importante, né, a gente ter essa capacidade de, de curar nós mesmos, né? Aí ela vai falar um pouquinho sobre isso aí, como é que foi essa experiência antes da gente começar, foi uma coisa que aconteceu há pouco tempo, né? Ela vai contar Inesperada, né? melhor aí. Então, boa noite aí a todos, que bom estar aqui. E, bom, falar sobre esse acontecimento aí foi no domingo, domingo à noite. Saí pra ir ali na mercearia comprar um negócio, sabe aquelas coisas? Domingo, pá. Vou ali na mercearia, peguei a bike. E aí na volta, blum, me pegaram por trás. Tipo, eu nem vi. Até agora eu nem entendi o que aconteceu. Eu tava até assim relaxada, sabe? Tipo, respirando, tinha uma chuvinha gostosa. E eu tava, o mais irônico é que eu tava pensando, pô, como a vida é boa e como tudo é, né, maravilhoso. Olha só essa chuva batendo aqui no meu rosto. Respirei fundo, botei a cabeça pra trás e bum! Levei aquela pancada, né? E aí eu descobri que eu tenho ossos muito fortes e muita calma, porque tive que administrar. Foi um filme, né? Assim, aventura, né? Tipo, eu não quebrei nada, o que é uma coisa assim incrível, porque foi uma pancada que eu nem sei. Minha bicicleta foi parar a 3 metros de mim. Tipo, eu tive que procurar a bicicleta assim com a vista pra ver onde ela tava. Então foi uma coisa bem punk, nunca imaginei assim sofrer um acidente, um atropelamento, sabe? Uma coisa assim grave. E aí dá para linkar isso sim com o nosso assunto de hoje, né? Que é a questão de ter uma boa alimentação, não só para você estar saudável e tudo, mas uma prevenção, né? Pra você estar bem, né? Com a estrutura do teu corpo. Se você come alimentos bons e tem práticas também saudáveis de vida, assim, eu já me considerava a minha própria experiência, né? Mas agora é tipo uma prova real de que realmente o fato de da gente caprichar nos autocuidados é uma coisa primordial para assuntos inesperados como esse, né? Um atropelamento, uma coisa, uma pancada. Poderia ter sido bem mais grave. Ai. É. O Elias Pereira ele conta também muito sobre isso, né? Ele fala que ele começou, quando ele estava praticando alimentação viva, né? Acho que ele é terapeuta também, ele trabalha com doenças, coisas assim, e acupuntura. E aí ele estava saindo da casa dele, né, do sítio dele, e veio um carro na contramão e bateu na moto dele, estava de moto, e aí quebrou o joelho dele, né? Deslocou a rota do joelho dele, quebrou tudo e tal. E ele teve que fazer uma série de operações e ficou muito focado na alimentação viva para poder ter uma recuperação melhor, né, e tal. E, pô, com 2 meses, assim, de tratamento, ele já estava conseguindo quase colocar o pé no chão, né? E, pô, a previsão, assim, do médico é que ele ficasse 2 anos fazendo fisioterapia e talvez ele ainda tivesse dificuldade, né? E com a alimentação viva ele conseguiu ter uma regeneração muito mais rápida, né? Enfim, isso é só mais um detalhe, né, para mostrar o quão importante é, né, a gente respeitar os ciclos do nosso corpo e ter uma alimentação saudável para o nosso médico interno poder trabalhar, né, para o nosso corpo ter menos obstrução, menos dificuldade para poder trabalhar e se regenerar, né, se auto-regenerar. Que é uma das coisas que o nosso corpo está fazendo o tempo inteiro, né, para manter a gente vivo, porque a gente está o tempo inteiro se intoxicando, né, e colocando coisa tóxica para a gente, então o corpo está o tempo inteiro trabalhando nesse sentido de melhorar, né, de desobstruir, né, as coisas que a gente vai causando, né, com a nossa alimentação e tudo mais. Inclusive eu estou usando erva baleeira como anti-inflamatório, que eu mesma confeccionei depois de fazer aí as experiências com você, né, nesse período todo que, desde que você veio trazendo as informações para mim sobre as punks, né, há uns anos atrás aí, e aí depois, quer dizer, tudo faz sentido, né? Já fazia antes, mas cada vez faz mais, né? Por exemplo, com isso que aconteceu agora comigo, eu já tenho ali um estoque de erva baleeira pronto.
né? Porque eu já estava usando, e, enfim. E aí agora, né, já estava preparada. Então é bem interessante fazer, saber, se cuidar, ter o acesso, né? Não ter que ficar usando anti-inflamatório químico, porque eu já estou usando analgésico, que para mim é uma coisa assim, em- fora do normal. Eu não tomo nada, né? Assim, não costumo usar nenhuma medicação. Então, para mim, assim, só o analgésico ele já me provoca várias coisas que eu não estou acostumada a sentir, mas me ajuda bastante, porque foi uma sacode, né? Tô com o corpo todo cheio de hematomas e não quebrei nada, isso é incrível. É incrível mesmo. É isso, né, cara? Pô, além da gente absorver um conhecimento que a gente pode trabalhar, né, e ajudar outras pessoas, né, a produzir tinturas para tanto para ajudar outras pessoas, né, que tenham problemas e tal, né? Eu mesmo fiquei muito tempo vivendo disso, né? Tem até uma pergunta da galera que respondeu o formulário lá, que está no grupo, né, que está acompanhando aqui a live, que eles perguntaram, né, se eu conseguia ter alguma renda com essas coisas e tal, né? E é justamente nesse sentido, né? Quando eu comecei, eu trabalhava vendendo muda e tal, e vendendo as tinturas também, e foi realmente uma fonte de renda É, muito eu interessante para mim, lembro, né? né? Lembro, porque Justamente, inclusive eu te se acompanhava acompanhando. nas feiras e tudo, e era muito legal, assim, foi uma experiência nova para mim, né? Eu nunca imaginei trabalhar com terapias numa feira, né? Muito menos em Maricá. E aí, de repente, você falou, pô, vamos lá, né? Vamos lá na feira e tal, acho que vai ser legal. Você fica lá, eu falei, bom, então já que eu vou também para fazer terapia. E aí eu fiquei oferecendo pulsologia e auriculoterapia, que é uma coisa que as pessoas nem não conhecem muito bem, junto com os óleos essenciais, né, que eu trabalho com aromatologia e aí faço uns sprays aromáticos. Então foi legal misturar aquela experiência de estar ali junto contigo, né, vendendo punks, aprendendo também a explicar as coisas, né, sobre cada punk. E ao mesmo tempo atendendo a galera com aurículo, com pulsologia, divulgando, né, esses trabalhos que as pessoas assim, não tem acesso porque, né, ainda é escassa a oferta de não só de profissionais, mas de educadores acerca desses assuntos, né? Então é muito legal poder lembrar também disso, né? Quando você começou a vender e hoje você já desenvolve sua renda com os cursos, né? Isso é muito importante, né? Assim, começa aprendendo e depois você passa a ensinar, né? Isso é muito legal, Justamente. assim. Justamente, né? É o caminho, né? A gente acaba vendo que a necessidade de fazer, né, brotarem mais pessoas, com esse mesmo objetivo de vida é essencial, né? É importante para todo mundo, né, cara? Para o bem do planeta mesmo, né? A gente cada vez mais entender sobre isso e difundir esse conhecimento, estimular que as pessoas façam isso, né? É essencial para a gente poder ter acesso a uma saúde maior, uma diversidade maior de alimentos e da revalorização de toda a natureza em si, né? Porque a gente anda muito desconectado da natureza, né? Então, quando a gente conhece melhor essas plantas, a gente acaba dando uma nova significação para elas, né? Isso é incrível, né? A gente deixa de dizer, isso é mato, isso é mato, isso é mato, arranca isso, arranca aquilo. Quando a gente olha para a planta, a gente fala, olha, essa plantinha Erva aqui, eu acho que daninha. ela pode ser. É igual você, né, com o picão preto, né? Ficou olhando lá, falando, olha só, acho que isso aqui é uma planta que deve ser É, uma punk e tal, eu já e tal. comecei a sentir, né? Sentir um pouco assim, por conta dessa proximidade. Isso é uma coisa que eu vou sempre te agradecer, porque você trouxe essa visão do, para mim, né? Pelo menos assim, eu não conseguia entender muito bem o reino vegetal, mas eu tinha assim muita experiência da minha avó Eunice falecida. Ela era muito de planta, né? E eu ficava, vó, como é que você consegue criar as plantas e fazer elas crescerem? Ela, minha filha, tem que regar, tem que ter uma coisa básica, mas principalmente conversar com as plantas. E aquilo ali, para mim, era um papo assim, tipo, vovó pirou, né? E hoje eu entendo muito bem vovó. Que na verdade, cara, quando eu tive acesso à vida secreta das plantas, eu entendi definitivamente tudo. Eu já estava próxima das plantas. Mas quando eu li o livro, aí eu saquei tudo, né? Principalmente quando. Não, muitas coisas no livro, muita informação boa.
Mas principalmente na parte em que fala sobre a questão de que as plantas, elas se comunicam com a gente e que nossa evolução está diretamente relacionada à evolução das plantas. Tipo, nós evoluímos graças ao reino vegetal, nós conseguimos evoluir enquanto seres humanos, Homo sapiens, sapiens e por aí vai, né? Mas eu achei incrível isso. E hoje eu já compreendo. Aí, tudo isso para dizer que no meu jardim aqui, hoje, eu não arranquei os pezinhos de picão preto porque parece que eu senti, sabe? Eu entendo agora que eu realmente tenha me comunicado ali. Ele avisou, ó, não me tira não, que eu tô aqui, eu sirvo para alguma coisa. E realmente você chegou aqui e falou, primeira coisa, ó, picão preto, você usa assim, assado, tira aqui em cima para poder crescer para os lados e tudo mais. E aí eu confirmei, realmente as comunicações estão ativas, né, com as plantas. Pode crer, cara. É muito legal a gente poder. Inclusive no yoga, até no yoga repercute, né, essa questão do reino vegetal, no meu caso, assim, do meu trabalho, né? Que eu também dou aula de yoga. E aí e dou aula de outras terapias também, como Reiki, né? Como cristais, terapia com cristais. E aí eu percebo que o fato de eu ter também me conectado mais com o reino vegetal desenvolveu mais a minha intuição, desenvolveu mais a minha percepção dentro dos 5 sentidos e a extrasensorial. Então a gente tem essa percepção extrasensorial que a gente precisa desenvolver. E o reino vegetal, para mim, me trouxe, acho que o que faltava. Não só a questão de conhecer as punks, né, para melhorar a minha alimentação, minha nutrição, porque eu escolhi ser vegana e não só vegana, mais do que isso, né? Comer comida de verdade. Eu quero muito, cada vez mais, comer comida de verdade, né? Que sai do chão, principalmente de onde eu estou vendo ali, né? E não só nesse sentido de melhorar a minha nutrição, melhorar meus ossos, né? Agora eu vejo que eu sempre tive ossos fortes, mas, cara, dessa vez eu poderia ter quebrado de verdade. Essa foi uma chance muito grande. E aí eu descobri isso, flexibilidade também nos tecidos, né? E o fato de estar mais frugívora hoje em dia e crudívora, eu tenho certeza que isso me ajudou a ter menos lesões. Porque, né? Até tem um livro também, Dieta Sem Muco, que a gente lê muito, estuda, né? Eu também procuro passar para todo mundo que eu conheço, que tenha interesse, né? E que fala essa Calma, calma. Segura o questão. Dieta Sem Muco. Eu quero que você Ai, fale um por pouco do favor. lance do Dieta Sem Muco. Eu quero que você fale um pouco do antes e depois do Dieta Sem Muco, assim. Como foi, como era a sua alimentação antes do Dieta Sem Muco e tudo que você passou, assim, tudo que você pesquisou, quantos anos você passou de veganismo e tal, até, e como estava um pouco antes, né, até você chegar no Dieta Sem Muco, como foi depois do Dieta Sem Muco, o que que mudou, assim, na sua percepção de alimentação e tal. Você já estava há muitos anos nessa, né, com a yoga e tal, e tudo É, mais, né? Sempre buscando mas tudo, às estudando vezes Ayurveda. oscilava, né? Às vezes eu oscilava um pouco por conta da questão cultural, companhias, família. Às vezes eu comia um queijo ainda, era uma coisa que para mim, assim, eu ainda gostava, né? Hoje eu já não gosto mais, assim, não gosto mais. Isso é incrível. Eu não gostar de queijo, porque eu era tipo rato, né? Tipo viciada em queijo. E eu já tinha ficado um tempo sem comer queijo, beber leite, então, muito menos, né? Mas, e o que mudou para mim depois de ler Dieta Sem Muco foi a questão dos carboidratos, né? De ter em excesso e coisas que às vezes eu fazia, mesmo com germinados e o grão de bico, o leite do grão de bico, e aí fazia aquela quantidade, aquele pratão de batata doce com. Lembra disso, Juliana? Grão de bico e aquela coisa delícia, né? Só que assim, montanha e tipo, ficava achando que eu estava alimentada, mas eu estava era quase explodindo. Assim, muito carboidrato, exagero. E assim, entendendo essa questão de que é importante a gente colocar alimentos não só veganos, mas que não gerem mucosidade ou obstruções dentro do nosso organismo, isso me fez
entender melhor, né, que eu estava comendo, eu não estava atingindo o meu nível de energia e de leveza que eu queria simultaneamente, porque eu estava comendo demais, né? E nem digo batata doce, porque é o que menos gera muco no nosso organismo, segundo o livro, né? Segundo esse trabalho. É, mas era mais assim, aquele biscoitinho, né? Aquele café bem ácido, que eu tomava litros, aí parei de tomar café. Eu tomei café, comecei a tomar café já depois de burra velha. Mas também gera muito muco. Às vezes não é nem tipo assim, o alimento, mas algumas coisas que nós ingerimos, tipo o café, que é bem líquido, mas que tem uma química geradora de mucosidade, de obstruções, de inflamações, né? E aí, quando eu entendi isso, fez toda a diferença para mim. Linkei com as punks na hora, obviamente, porque veio todo o conhecimento simultaneamente, né? E também aplicando isso. Então, para mim, assim, a diferença no meu dia a dia foi essa. Eu fiquei mais leve, menos dores, enfim, menos dores nas articulações, porque eu faço muita atividade física, né? Muita aula de yoga e corro e não sei o quê. E pedalo, né? Agora vou até dar um tempo de bike. Mas, mas Não, é isso, assim. não, é importante você falar sobre isso. Só falar uma coisa sobre isso que você falou. É o lance da batata doce, né? Que eu até vi uns dias desse o Eduardo Coraça falando sobre isso. E aí uma menina estava questionando ele, né, sobre esse lance do que a gente poderia consumir cozido e o que gera menos obstrução e tal. E aí ele falava que se fosse tudo cru, Okinawa não chegava a 100 anos, né? Que Okinawa, para quem não sabe, é uma região lá do Japão que as pessoas geralmente vivem até mais de 100 anos, né? E é considerada uma das Blue Zones, né? Uma das zonas onde as pessoas vivem muitos anos, né? E o Eduardo Coraça estava comentando que lá em Okinawa, 70% dos carboidratos da alimentação deles vem de batata doce cozida, né? E eles vivem mais de 100 anos. Então, se fosse só tudo cru, né, o Okinawa não chegava a 100 anos de idade. Ele falou isso na live, né? Então é bom de É, saber isso, né? Que tem alguns alimentos que não necessariamente vão gerar tanta obstrução no nosso organismo. Né? Claro que quando a gente já abandona todos os industrializados e né, queijo, proteína animal e tal, isso daí já é um grande avanço na nossa alimentação total, né? E se você exato. mantém, sei lá, abóbora, batata doce, né, algumas coisas assim que você acaba consumindo cozidas, aipim, inhame, né, e algumas outras coisas que até você se adaptar melhor ao frugivorismo, encontrar bons fornecedores, começar a cultivar seu alimento, encontrar spunk e tudo mais, e equilibrando as coisas, sua refeição e a sua biota também, né, porque tem uma questão da adaptação da sua biota intestinal também e tudo mais, né, aí você começa a ter mais segurança e começa a Ela caminhar melhor, que né, mas controla, uma né, às boa fase vezes. uma boa fase de transição e de adaptação é isso, né? É cortar literalmente os industrializados, né? Os produtos que têm código de barra, enfim, aquelas coisas que já está óbvio para a gente que aquilo ali tem que ser cortado, né? E manter essas coisas que são menos geradoras de músculo na nossa alimentação, né? Mas sem fazer muitas misturas, né? Como antigamente você fazia, que era algumas coisas assim, né? Que acaba sendo, né, prejudicial, né? A gente sabe que a gente fica pesado e tal, né? A gente acaba É, sentindo, principalmente quando a gente está misturava cada vez batata mais, doce, né? inhame. E principalmente quando a gente está cada vez mais se adaptando a uma coisa mais simples, né? Quando a gente ingere uma coisa que está mais pesada, a gente logo sente, né? A gente logo de cara já se sente mal, já se sente pesado, né? Já fica muito claro pra gente, né? Eu vejo isso hoje em dia claramente, né? Tipo, antigamente eu comia, sei lá, cachorro-quente, uma série de coisas. Se eu chegar hoje ali e for comer um cachorro-quente, eu tenho certeza que eu vou, pô, passar super mal, vou ficar 2 semanas de cama, vomitando, vou ter infecção intestinal, entendeu? Sabe? É uma É, coisa que eu tenho certeza que não tem condição nenhuma de fazer, entendeu? Não adianta. Então é isso, né? Cada vez quanto mais você vai comigo também. andando para a sua natureza, para sua alimentação correta, né? Depois não tem mais como voltar atrás, né? Um caminho sem volta mesmo, total. Não E tem. é isso. Aí vamos entrar na parada dos 4 pilares mesmo da longevidade. A gente falar um pouco sobre esse assunto aí também, que eu acho que é muito interessante. Mas só recapitulando aqui Sim, tudo que você falou, que eu acho que foi muito legal, que você falou sobre a questão do livro é, é, a A vida Vida Secreta secreta das das... Plantas,
né, onde fala sobre toda essa questão, né, da conexão das plantas com a gente, né, que a gente consegue se conectar com as plantas mentalmente, e as plantas conseguem sentir as nossas emoções, enfim, uma série de coisas. Fala coisas incríveis também sobre a nutrição das plantas, eu não vou entrar em detalhes aqui porque é muito profundo, né, mas é uma coisa, um universo todo interessante, né, que você acabou tendo acesso. E depois também a questão do É livro Dieta Sem mesmo. Muco, que fez você evoluir. Hã? Não, é mesmo. Inclusive, por conta da vida secreta das plantas, entendi outros assuntos, né? E também eu consegui curar um coqueiro que eu tenho aqui no meu quintal. O coqueiro, eu não sabia, né? Mas ele não dava coco. Não dava coco, nunca tinha dado coco. E aí, quando eu tirei, eu percebi que estava doente, aí eu consegui descobrir as causas, né? Usei, tratei ele, botei a parte química, que era para uma praguinha que tinha, aquelas coisas que me disseram para fazer, mas aí eu também fiz outras coisas, conversei, fiz reiki, fiz várias coisas. E ele começou a dar coco, eu tirei foto. A dona da casa, que é minha amiga, falou, me mandou uma mensagem: pô, incrível! Esse coqueiro, eu tenho essa casa já há mais de 20 anos, esse coqueiro nunca deu coco. E tá dando coco agora. Eu falei, é mesmo, primeira vez. E aí eu me senti bem por poder também trabalhar com o reino vegetal, né? Tipo, curar Cara, e isso é fazer incrível, né? terapia. Você passou a se conectar com o reino vegetal através do livro A Vida Secreta das Plantas, você passou a ter um outro olhar para o reino vegetal. Você começou a observar a Total. interação das plantas e ter mais ouvido para ouvir o que a planta estava te dizendo, o que a planta estava te emanando ali desde sempre, né? E você passa Exatamente. E para a simplesmente entender. dar atenção para isso, né? E começa a saltar aos seus olhos, né? Que as plantas estão te gritando ali já tinha muito tempo, né? E você estava meio desligado daquilo ali, né? Isso é muito legal, né, cara? Isso foi muito louco. Muito legal, Esse muito legal. reencantamento, né, que a gente, essa reconexão que a gente tem com a natureza, né, muito maneiro, cara, incrível. E sobre Bom, maneiro demais. fechar, para fechar esse lance do Dieta Sem Muco, só queria ressaltar que o que mais me impressionou nesse livro foi que de cara ele explica o mais importante. Então eu adoro livros assim, né? Que de cara ele já entrega logo, ó, é isso. Então e lá tem uma formulazinha, né? Que é vitalidade, V é igual a potência, P menos O, obstruções. Então a vitalidade é igual a potência menos as obstruções que são geradas pelo que nós nos alimentamos. Então, acho que isso seria suficiente e super simples para que a gente compreendesse, então, que o que a gente põe para dentro sempre vai gerar obstruções, porque é uma matéria que a gente está botando para dentro. Porém, se nós conseguirmos ingerir as coisas que gerem uma mínima obstrução, o organismo se desobstrui naturalmente e a gente consegue transformar essa potência que depois se descobriu que tinha a ver com práticas de respiração, meditação e cultivo da energia vital, que é o que a gente vai falar agora, que tem a ver com os 4 pilares da longevidade, né? Então, tipo, Beleza. para mim, linkou tudo. Vai. Uhum. É isso. Só segura rapidinho o Linkou lance tudo. dos quatro pilares, que a gente já vai falar, mas só solta rapidinho como isso se aplica, né? Como se aplica a questão dessa questão da vitalidade, né? É igual potência menos obstrução. Como isso se aplica à nossa alimentação e quando a gente ingere, por exemplo, um fitoterápico, uma coisa assim, né? E isso vai reduzir a nossa vitalidade, né? Porque a gente vai estar utilizando ali uma coisa, né, tipo, brincando com o nosso organismo, né? Porque a gente vai continuar ingerindo coisas que geram obstrução e ingerindo fitoterápico ali para poder se curar. Isso vai tudo cair às custas da nossa vitalidade, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre Exatamente. isso, Exatamente. que é Quando a gente, e principalmente a gente, assim, no meu caso, eu trabalho com várias técnicas terapêuticas, né? E então, muitas vezes, a terapia é um apoio, é uma força, né, para que você gere desobstrução no seu organismo, porém, vai usar a sua vitalidade, vai usar sua reserva nata de energia, inata, né? No caso, que você nasce com aquela quantidade de energia. Então, tipo, já vou falar melhor sobre isso mais lá na frente. Então, tipo, você acaba tendo que usar a sua própria vitalidade, sua própria energia, assim, essencial, vamos dizer assim, para que aquela técnica ou aquele remédio,
né, consiga te ajudar na desobstrução, que está sendo por vias externas, né? E que tem duas formas de se trabalhar o que a gente chama de alquimia, que a alquimia pode ser trabalhada da forma externa, que é através de alimentos, poções, remédios, medicações, ou a alquimia interna, que no caso é através de práticas geralmente respiratórias, bandas, que são técnicas provenientes do yoga e de outras escolas, né, orientais. Mas, voltando então, você precisa então minimizar a necessidade de usar a sua vitalidade para essas técnicas externas, né? Para essas substâncias externas que você vai ingerir. Então, a melhor substância química externa que você pode ingerir sem gerar problema para o seu organismo é o alimento adequado para sua máquina, né? E eles falam também lá, ele fala, né, que nós somos nosso corpo físico, ele é tipo um emborrachado, né? E que precisa estar sempre hidratado, flexível e desobstruído, né? Cheio de tubos, onde circulam líquidos, que é a nossa essência, Jing, de acordo com a medicina chinesa. Então, quer dizer, você precisa, é só botar o óleo certo. Você tem um carro que não usa óleo sintético, só usa o óleo vegetal, você vai botar óleo sintético, o que que vai acontecer? Vai gerar uma obstrução naquele maquinário ali. Então é a mesma coisa, gente, né? Você bota um monte de combustível errado, um monte de alimentos errados para dentro e aquilo vai gerar uma série de obstruções ao longo do tempo, ou às vezes até imediatamente, no caso de você ter uma intoxicação alimentar, né? E aí você tem que usar a sua energia para ficar bom, mesmo que você use coisas externas. Então a ideia mais interessante é usar os alimentos corretos. Resumindo, né? Resumindo, não destrua sua vitalidade, né, com alimentos, né? Simplesmente, né, foque na sua alimentação e busque não causar obstruções para não ter que, né, se curar às custas da sua vitalidade, né? Acho que é basicamente E isso. Mas vamos falar então sobre... Falei. Fala. o papel das terapias, nesse caso, qual seria? Ah, então a terapia serve para quê? Lógico, se você já está bem, desobstruído e tudo mais, você pode usar as terapias holísticas, no caso, para te auxiliar a potencializar a tua saúde, a melhorar ainda mais a sua saúde, prevenir, né? Basicamente, a medicina holística, ela é preventiva. E a ideia, né, é para que você não fique doente, não adoeça. Se você adoecer, também vai servir para reverter o processo, ajudar a reversão desse processo patológico. Mas, né, é mais interessante se você está sempre cultivando uma energia. E acho que agora é isso que a gente vai falar, né, Juliana? Sim, sim, entra aí. Eu também quero ouvir, eu também quero ouvir. Eu também quero aprender. Solta aí que... Então, porque o que acontece? Eu vou me basear no taoísmo chinês, mas existem outras culturas, né, que desenvolvem o mesmo tipo de raciocínio. Mas como a minha praia é medicina tradicional chinesa, para quem não sabe, então, né, sou Andréa Santiago, formada em medicina tradicional chinesa, sou mestre em Reiki, trabalho com Reiki tradicional japonês e outras técnicas terapêuticas. Também dou vários cursos. E aí o que acontece? Dentro do taoísmo, né, e de toda a filosofia oriental, nós temos esses 4 pilares da longevidade, ou seja, a ideia é que você consiga viver o máximo de tempo possível aqui nessa existência, né? A ideia dos taoístas, em harmonia com a natureza, o máximo possível em harmonia com a natureza, seguindo os fluxos, né, do tempo da natureza, nas estações, as mudanças, observando os ciclos e se alimentando da melhor forma, ou seja, um dos pilares é a alimentação, é o mais básico, assim. Quer dizer, todos eles são importantes, tá, gente? Mas, assim, a alimentação tem que ter, né? Vamos dizer assim. Depois, o próximo pilar é movimento. Então, você precisa mover a máquina, mover o corpo, esse corpo emborrachado, cheio de líquido, né? Que basicamente é fluido, é um sistema coloidal, nosso sistema é um sistema coloidal. Então, a gente precisa estar em movimento. O movimento ajuda a manter sua saúde,
né? Você vai fazer yoga, vai malhar, vai correr. De preferência, faça um pouco de cada coisa para complementar. Então, esse é um outro pilar da longevidade. O outro pilar da longevidade que é importante é a respiração, que está diretamente ligada àquela potência, aquele P lá da formulinha, né? Da dieta sem muco, que tem a ver com a vitalidade. Então, a respiração, ela é uma ferramenta de controle das suas emoções, é uma ferramenta de controle também do seu psiquismo. Por incrível que pareça, quando você aprende a respirar melhor, você pensa melhor, você reage de uma forma mais adequada, se adapta melhor às mudanças, né, que se apresentam no teu caminho, na tua vida, nos momentos da tua vida também. Então, é um pilar fundamental, né, a respiração. E o mais importante, na minha visão também, junto com a alimentação, do ladinho da alimentação, é a sexualidade, que é uma coisa totalmente ignorada, né, por quem fala de saúde hoje. Assim, pelo menos até onde eu tenho visto, na minha humilde visão, eu tenho visto muito pouca essa abordagem sobre o cultivo da energia sexual ou da energia vital, e que é uma coisa que para mim faz todo sentido também. E eu vou voltar a falar da vida secreta das plantas, porque essa visão, né, do mundo energético, né, da questão energética e do mundo espiritual, desprovido de religião, né, da nossa existência, né, de que nós temos que sim conhecer a nós mesmos por dentro, uma intronáutica, né, essa viagem interior, mas que nós também precisamos entender que nós somos para fora do corpo. Então, se você entende que tem uma parte sua dentro do corpo e que o corpo está dentro do seu espírito, tudo faz mais sentido. Então você começa a perceber que você tem que cultivar o que tem dentro, que é o corpo e todas essas questões fisiológicas, para que você possa, a tua parte dentro do corpo, consiga viver, se desenvolver bem, né? E o seu corpo tem que estar bem para que esteja em condições de se, vamos dizer assim, se alinhar com o seu espírito. É o que às vezes as pessoas chamam de você tem que alinhar o seu caminho de vida com o seu caminho espiritual, né? Com a sua missão. Às vezes a gente tem uma missão, a gente sabe que tem uma missão, mas a gente está fazendo um caminho totalmente outro, né? A gente está indo lá e está vendo lá a missão né? e o, sabe, tá um para um lado, outro para o outro. Então a nossa tentativa é de juntar tudo isso. Como? Óbvio que esses 4 pilares têm a ver com um resgate de uma identidade sua para que você alinhe esses caminhos e consiga viver de uma forma mais harmônica, né? Com você, com a natureza e encontre seu papel no mundo, né? E tem tudo a ver com esse cultivo também da energia sexual. A energia sexual, também chamada de energia vital, para nós ocidentais, essa palavra vem carregada de uma conotação do ato, né? Do ato sexual. Mas, na verdade, energia vital ou energia sexual é a energia que faz a gente estar aqui vivo. Na medicina chinesa, a energia vital está armazenada nos rins. Então, esse órgão rins, né, ele também é um sistema, não só que engloba os órgãos, tá? Então, nesse sistema fica a nossa energia, nossa energia essencial, fica a nossa essência, tá? Energia vital. Então, você tem uma quantidade de energia que você recebe no ato do seu nascimento. Na medicina chinesa, a gente diz que tem o céu anterior e o céu posterior. Isso forma você. Então, o que é o céu anterior? É a energia do seu pai e da sua mãe. Lá, o DNA dos dois se juntaram, você já existe, né? Você vem sendo gestado com a energia do céu anterior. Quando você nasce, a mãe dá a luz, então você começa a receber a energia do céu posterior, que é da cultura, né? O ambiente que você se encontra, os alimentos que você recebe, o ar que você respira e a água que você bebe. Então, é tudo que vem posteriormente. Quando se junta tudo isso, então você está ali se desenvolvendo plenamente enquanto um ser em constante mutação, né? Porque a única coisa que não muda, segundo a visão taoísta, é o mudar em si, né? O resto tudo muda. Então a gente
Entrando na questão do cultivo da energia sexual, isso significa que a gente tem que aprender a respirar melhor, aprender a fazer movimentos também relacionados à questão do ato sexual em si, do autoconhecimento sexual, não só de você ter um parceiro, você primeiro tem que aprender coisas com você mesmo. Mulheres, homens, mulheres têm que aprender muitas coisas sobre elas, os homens sobre eles, depois que junta tudo, e aí tem uma troca, de preferência, se fosse perfeito assim seria ótimo, né? Mas a gente procura fazer essa visão. Então eles dizem também que dentro do cultivo dessa energia sexual, sem a energia sexual, a gente fica usando a energia vital que está lá armazenada nos rins. Então, cultivando a energia sexual, você gera um reservatório de energia e aí você começa a usar desse reservatório de energia no seu dia a dia e não da sua essência. Para tudo na tua vida, para os esportes, para a criatividade, para o trabalho, para tudo, para tudo. Então, muitas vezes a pessoa começa a perceber, que interessante. Então, cultivando a energia sexual, através de certos exercícios respiratórios, certos exercícios também musculares, e depois com as trocas com o parceiro, você não gasta a sua energia vital e ganha uma longevidade, porque você não vai tocar no seu tesouro, que está armazenado nos rins, que é um dos 3 tesouros, a sua energia essencial que está ali, né? Então, é muito legal poder entender que um pilar de longevidade permeia o outro, né? Depende do outro. E quando você vai para a rua e vê, todo mundo fala de alimentação, de movimento e respiração, mas sexualidade, no ponto de vista oriental e do cultivo da energia vital ou energia sexual, ninguém sabe. Ou pelo menos muita gente não conhece, nunca ouviu falar. Então é um convite também, né, para vocês todos poderem conhecer esse aspecto também. Que às vezes a pessoa fala, me alimento bem, eu me movimento bem, eu respiro direitinho, né, faço yoga, mas tá faltando alguma coisa, cara. Eu não tô 100%. Tem alguma coisa. Será que é na alimentação? Será que é... Cara, pode crer que é no cultivo da energia vital. Então, os homens e as mulheres, dentro desse assunto, né, os taoístas dizem que o homem é como o fogo, acende rápido e queima rápido. E a mulher é como a água. Ela demora para aquecer e uma vez que ferve, ela demora para esfriar. Quando a água ferve, você não desliga o fogo e a água esfria, né? A água demora bastante tempo para esfriar. Então, em termos de energia sexual, homens são fogo e mulheres são água. Então, a gente tem que aprender sobre ser água e sobre ser fogo e como equilibrar esses opostos complementares, né, através do cultivo dessa energia. E aí você ganha uma reserva extra de energia e completa aquela sensação de vazio que você tinha e que às vezes mistura e atrapalha muito o nosso psiquismo, né? Falei pra caramba, me interrompe aí, senão eu não paro. Não, é isso aí, cara. Tô aqui aprendendo muito, porque, assim, eu já tive, né, algumas aulas sobre isso, já falou bastante comigo sobre isso, tá? A gente já trocou várias ideias, mas é sempre bom reconectar todos os pontos, né, para poder relembrar as coisas, né? Porque é realmente isso, né? A gente está aqui na face da Terra, né? Vamos pensar aqui, né? Tipo assim, todos os seres que evoluem, eles evoluem com o objetivo da reprodução, né? E se você parar para pensar, né, a planta, quando ela está gerando ali os frutos e tal, tudo mais, ela para, né, todos os processos para poder justamente direcionar a energia para aquilo ali, né? Então, o cultivo da nossa energia está realmente muito direcionado a isso, né? Então, é aquele lance que você já falou, né, diversas vezes, né? Levando para o ponto prático, né, da coisa, nós, os homens, né, quando ejaculam, né, a gente coloca para fora uma boa parte da nossa energia vital ali que a gente está cultivando para poder gerar um novo ser, né? Então, tipo, a gente está colocando o nosso tesouro ali, o nosso objetivo na face da Terra ali, a gente, né, cultiva tudo aquilo ali para poder levar um novo ser para a vida. E quando a gente ejacula à toa, né, a gente está literalmente gastando esse chi da vida, né, essa energia que a gente carrega. E já para as mulheres o tipo de ciclo, né, de energia é diferente, né? Quando as mulheres ejaculam, né, quando elas têm o orgasmo, na verdade, ejacular é diferente, né?
Isso você vai falar melhor. Explica melhor essa parada aí, que eu lembro que tem essas coisas que você pode falar, Então, que é bem maneiro. não, no caso em termos de cultivo de energia sexual, né, de energia vital, os homens eles têm que aprender então que ejaculação e orgasmo são eventos distintos, mas que acontecem simultaneamente, porque no ato do orgasmo masculino existe uma contração involuntária da musculatura do assoalho pélvico, e essa contração então é que estimula a ejaculação, como uma atitude mesmo natural, né, de reprodução da espécie. Só que enquanto seres humanos, nós podemos refinar a nossa prática de sexualidade e evitar e controlar, se a gente quiser, né, a natalidade. Não com pílulas, mas se os homens todos aprendessem a ter orgasmos sem ejaculação, por exemplo, seria mais prazeroso para eles, porque os homens aumentam o tempo das contrações orgásmicas, então eles não ejaculam, eles têm o orgasmo sem ejaculação, então sentem o orgasmo durante mais tempo e têm um orgasmo completo, né? A maioria da frustração sexual, isso não sou eu que estou dizendo, né? É o que vem sendo estudado. É uma frustração sexual assim subliminar, masculina, de insatisfação, tem a ver com esse orgasmo incompleto a vida inteira, interrompido pela ejaculação. E aí já é uma aula à parte, uma história à parte. Mas isso acontece e gera essas questões de perda de energia. No caso das mulheres, as mulheres perdem muita energia em não saber lidar com o ciclo menstrual, em não saber exatamente lidar com os seus ciclos, tá? Com o seu ciclo lunar. Isso faz com que a gente perca muita energia. E também a mulher perde muita energia no parto, perde energia vital. Então, se ela tiver muita energia cultivada, não vai tocar. Ela pode ter quantos filhos ela quiser, que vai tocar pouco, né, no arsenal original dela lá de energia armazenada nos rins. Então, as mulheres, no caso, elas dominando o ciclo menstrual, entendendo melhor tudo isso, conseguem não perder energia vital. E os homens controlando a ejaculação e aprendendo a ter o orgasmo completo sem ejacular. Aí tem várias práticas, práticas de respiração, coisas mesmo físicas, né? No curso, inclusive, vai rolar, né? Dia 12 de dezembro, agora vai ter um curso presencial aqui no meu espaço em Maricá, no Mombac, que você conhece muito bem, e que voltou agora a todo vapor, e dia 12 vai ser nosso último evento do ano, assim, né, de curso e tal, e vai ser o Opens, que é o curso chamado O Poder da Energia Sexual, né? E isso tem tudo a ver com punks, com fitoterapia, por tudo que a gente já falou aqui anteriormente, porque o corpo precisa, um pilar permeia o outro, né? Então é importante você entender de plantas, de alimentos, de punks, para melhorar também a sua performance, não só no cultivo de energia sexual, que serve para sua parte criativa, para seu foco, para sua concentração, a sua capacidade de exercer várias funções simultaneamente, né? Isso é uma coisa polêmica, que muita gente acha que não é capaz de fazer muitas coisas simultaneamente. Sim, você é capaz. Você só não está sabendo cultivar a sua energia vital a ponto de conseguir sincronizar as coisas. Mas com certeza isso é um fator fundamental para que você tenha saúde, tá? Saúde global, saúde holística. É cultivar esse tipo de energia. Então o homem precisa urgente, urgente aprender essa questão da ejaculação, tá? E não é deixar de ter orgasmo, é deixar de ejacular. É diferente. Ele tem um orgasmo completo, né? E as mulheres, né, enquanto. E aí a gente fala sobre essa inter-relação. Porque também se você tem uma atividade sexual com o parceiro e não tem satisfação nisso, né? Então isso é muito ruim. Você perde energia com frustração, né? Com o vazio também na parte, por exemplo, as mulheres, como os homens não aprendem que eles são fogo, né? Eles são fogo, acendem rápido, queimam rápido, né? Então eles têm que aprender a aumentar esse tempo da chama acesa, tá? Enquanto as mulheres aprendem a diminuir o tempo de fervura da água, que demora para aquecer e depois demora para esfriar. Então a ideia é ferver mais rápido e o homem, a ideia é manter a chama acesa mais tempo. E isso tem técnicas para isso, né? E soa um pouco técnico demais para nós ocidentais, mas não deveria,
Porque tudo que você precisa fazer bem na sua vida, você precisa estudar e saber como fazer. E o sexo não é diferente. Ele é uma ferramenta de cultivo da energia sexual. Então, se você cultiva a energia sexual sozinha, e depois você perde toda essa energia que você cultivou num ato sexual ruim, então você também cria um desgaste. Já não está tendo um 100% ali no teu campo vital. Então a ideia é essa, né? Trazer uma vida sexual mais saudável também para as pessoas. Uma noção de que a vida sexual deve ser saudável. É importante, né? Que as pessoas não estão ali só Isso para trocar. Hã? é Oi? muito louco, né? É muito forte isso, muito real, né? Porque isso explica várias coisas, né? Sobre, né, as pessoas começarem a ficar careca, começar a ficar impotente e tal, uma série de coisas, né? E a gente não se dá conta Com disso, né? certeza. De, sei lá, de repente você vai no médico, vai fazer todos os exames ali, né? O cara vai te dizer, não, tá tudo bem com seu corpo, tá tudo bem com seu organismo, tá tudo bem com isso, aquilo, não sei o quê. Porque, né, ninguém para prestar atenção nisso, não sei o quê. E é uma coisa tão, né? É como se a gente estivesse vendo no tempo das cavernas ainda, literalmente, né? E É, não estivesse é, parando para observar coisas substanciais da nossa existência, né, cara? Como os médicos é não isso. saberem o que é o sistema endocannabinoide, né? Que é uma coisa assim essencial para a regulação de todos os outros sistemas do nosso corpo e que eles até há pouco tempo atrás não estudavam, não conheciam, não se aprofundavam, né? Agora, ultimamente, está começando cada vez mais a vir estudos sobre isso, né? Se desenvolver pesquisa nesse campo, né? Mas também acredito muito que nessa questão da sexualidade, do cultivo da energia sexual, tenha muito ainda a se desenvolver, a se entender, até mesmo porque, né, cara, não é à toa que várias culturas ocidentais lá, né, tem toda essa questão de entender, né, a questão da sexualidade, da importância disso, né, tanto que tem vários monumentos, várias Exatamente. artes lá, né, que envolvem isso, né. O pênis, na E tem verdade, não é uma assim. coisa sexual, né, é uma coisa sagrada, né. Exatamente, é uma visão de que, por exemplo, a vagina é uma coisa sagrada, e não é vagina, né? Tem um nome, assim, tem nomes que são mais assim, até não remetem a gente à parte negativa, porque assim, a educação sexual do ocidental, ela é a pornografia, né? No Ocidente, e não só no Ocidente, porque hoje o Ocidente, o que que é o Ocidente? É tudo, né? Hoje o Oriente também é ocidental, então o Oriente são ilhas, né? Mas na visão oriental, né? Aliás, dentro da nossa educação sexual do ocidental, né, a gente é a pornografia, que é o que a gente tem acesso. Ninguém fala sobre isso, ninguém ensina, então a gente recorre à pornografia e ao empirismo é, desvairado. Então você é educado com uma ferramenta de deseducação, porque a pornografia ela vem servindo a um mercado, né, que é um mercado basicamente, principalmente masculino, e objetificando a mulher sempre, né? Colocando o prazer masculino como única coisa fundamental. E daí, e mesmo na pornografia que a gente encontra aí, né, de homossexual e tudo mais, tudo bem. Também são informações maravilhosas. A homossexualidade, a existência de tudo isso é muito importante. Agora, é banalizado demais, né, dentro do que se apresenta para a gente de educação sexual no Ocidente. Então você acaba sendo deseducado, né? Fica com muitas fantasias, o homem tem muitas fantasias e ele quer aquela fantasia realizada. Vira quase uma neurose, né? Vira quase uma obsessão aquilo. E aí, no caso das mulheres, as mulheres ficam sem saber, achando que tem algum problema, né? Será que eu tenho algum problema? Eu não consigo atingir o orgasmo e tudo mais, porque na verdade não é nada disso. É porque, como o homem não sabe que ele é fogo e a mulher não sabe que ela é água, ou seja, ele não sabe que ele tem que aprender a lidar com o universo ali sexual feminino, com as necessidades da mulher, porque ele tem muito mais facilidade de chegar lá, né? Então, todos os exercícios masculinos giram em torno, ou a grande maioria, de aprender a controlar a chama, né? De não deixar a ejaculação acontecer, de conseguir segurar a atividade sexual e absorver, e não é só para dar prazer à mulher, é porque quando ele consegue fazer com que ela transborde, com que ela ferva, aquela água vai transbordar e esse fluido gerado, ele nutre o homem. E ele fica muito mais viril, muito mais potente, muito mais inteligente, muito mais tudo. E a mulher também, quando ela consegue
então transbordar e liberar o fluido, esse homem recebe essa energia e ele aí imediatamente também passa para ela toda a energia dele. Então tem uma troca ali alquímica, energética, no ato sexual, na atividade sexual. Então isso é muito nutritivo para o sistema energético. Então a gente é feito de duas coisas fundamentais, além de água, né? Mas é sangue e energia. É Shui, que é sangue, e Chi, energia. Shui e Chi, eles vivem intrinsecamente. Então, o sangue transporta energia, mas a energia impulsiona o sangue pelo corpo. Então, é a mesma coisa a energia, né? Yin e Yang, no caso masculino e feminino, essa troca complementar, né? No ato sexual gera uma reservatório de energia, porque as pessoas estão ambas satisfeitas e potentes, né? E preparadas para dar continuidade a esse cultivo ao longo do dia, várias vezes. E aí tem várias coisas que se aprende, né? É lógico que eu estou fazendo um resumíssimo aqui, né? Mas a ideia é essa, né? Que esse pilar seja conhecido também e que seja entendido, compreendido, para que as pessoas não desperdicem as vidas desenvolvendo neuroses. Tanto as mulheres achando que são frígidas ou que tem algum problema, né? E os homens achando que eles não têm problema nenhum e que a vida é assim mesmo e que mulher às vezes não goza. Não é assim. As pessoas têm que ter orgasmo, têm que desenvolver. Não é que tem que ter também, não é uma regra, tá? Mas tem que estar satisfeitos. E isso envolve esse ápice, né? Que tem a ver com esse cultivo. Porque a frustração atrapalha o fígado, né? O meridiano do fígado. A raiva gera problemas no fígado. Então, a medicina chinesa também ela é bem visceral, tá? A psicologia, aliás, da medicina tradicional chinesa, ela é bem visceral. Né? A raiva está relacionada ao fígado, o medo aos rins e assim por diante. Cada sistema tem a ver com uma emoção. E tem outros sistemas também que cultivam a energia sexual, não só o chinês, o taoísmo chinês, mas o budismo tibetano, o tantrismo hindu, né, que tem a ver com yoga, tântrico, e também o cultivo da energia sexual no sistema egípcio, né, a forma egípcia de ver isso, o assoalho pélvico magnético, vários termos, várias coisas que a gente nunca ouviu falar, né, e que também são bem comprovados pela ciência, né? Hoje a ciência também já tem muita coisa milenar que a ciência comprova. Agora, o mais interessante é que todo esse conhecimento quase foi extinto, né? Porque o taoísmo, os taoístas foram perseguidos pelos legalistas, né? Que era o sistema, então, na época que passou a ser regente, e houve uma grande queima de livros, perseguição aos taoístas, e eles enterravam vivos os intelectuais taoístas e os médicos chineses. Então, tipo, acho que isso não acaba, né? É um ciclo também muito interessante e triste, mas a gente tem que entender que quase se perdeu esse conhecimento. E talvez por isso muita gente não conheça. Pode crer. Cara, muito, muito foda ouvir isso tudo. Gosto demais desse assunto, eu acho muito foda, porque é isso, né, cara? A gente não tem educação alimentar, tanto quanto a gente não tem educação sexual, tanto quanto a gente não tem uma educação sobre movimentação, tanto quanto a gente não tem uma educação sobre respiração, né? Sobre essa questão É de um se trabalho concentrar, conjunto, quão né? Foi um importante. trabalho bem feito. E a gente não tem nada disso, né? A gente vai para a escola e fica lá, 1 mais 1, 2 mais 2, A, O, B, C, e vai, É X, isso. e equação de não sei o quê, e você não aprende nada sobre você mesmo, né, cara? Você sai dali um completo ignorante sobre você mesmo, impressionante, né? E por isso que as pessoas estão dessa Pois é. forma aí, né? Bebendo tanto, né? Buscando tanto essa alegria, essa coisa, né? Que você não encontra nunca, né? Porque você não conhece nem você mesma, né, cara? Assim, pô, como é que você vai, né? Ter o Tem que mínimo preencher de noção lacuna, das né? coisas, né, cara? Foi difícil. Hã? Tem que preencher lacuna, né? E com alguma Tem que coisa, tem preencher que a lacuna, preencher exatamente. aquilo que falta. Você É, pode até estar comendo punk, respirando e se movimentando, mas aí aquilo que está faltando lá, da energia sexual, não sei o que, você acaba preenchendo com a cachaça. Ou com qualquer outra dessas atividades intoxicantes, né? sim. Ah,
e até mesmo, às vezes, até da má utilização disso, né? Tipo, de você ficar ali o tempo inteiro, né? Ejaculando, né? Buscando pornografia, enfim, uma série de coisas que acaba que muitas vezes hoje em dia a gente tem muito mais facilidade de acesso, né? Com a internet e tal, tudo mais, né? Então isso acaba se tornando meio que uma escravização do seu próprio prazer, né? Você fica buscando prazer ali, né? E queimando sua própria energia sem ter a mínima noção do quanto isso é danoso para você mesmo, né, cara? Isso E, é muito e louco, né? assim, Isso aí. é um prazer limitado, porque é muito rápido, tá? Esses Sim, orgasmos total, são muito total. rápidos, É uma né? armadilha, é uma Agora, você armadilha. É uma é armadilha. uma armadilha, é uma armadilha. Isso aí. E Total. aí você não percebe também que não vai adiantar também você ser saudável no sentido de alimentação, né? E de movimento, de respiração. Falta sempre aquilo ali, aquele algo. E também, óbvio, se você trabalha o cultivo da sua energia sexual e não se alimenta direito, vai ficar até difícil cultivar essa energia, né? E também vai ficar difícil se movimentar e vai ficar difícil respirar. Então tá tudo interconectado. Isso é o mais importante. Vai ficar difícil tudo logo, né? Pode crer. É, Sobre essa questão também, uma simultâneo. coisa muito maneira que você falou, que eu acho legal a gente colocar aqui, é essa questão de nutrir o outro, né? De quando a mulher transborda, o homem também se nutre disso e tal. E tem uma parada que eu lembro que a galera do frugivorismo falava, né? Sobre essa questão da B12, que os fluidos sexuais, né? Tanto da mulher quanto do homem, eles liberam a vitamina B12, né? Então a gente também absorve a vitamina B12 através da liberação desses fluidos sexuais e durante o sexo oral também, enfim, outras coisas. Eu acho interessante a gente pontuar isso Exatamente. aqui também, porque existe essa troca também, né, através Exatamente. dos fluidos que é importante para a nossa saúde, né? Que é bem interessante. E aí, que já deu uma hora de live aqui, a gente queria ficar em 50 minutos, mas já deu uma hora, né? Sabia que ia ser rápido pra caramba, porque a gente sempre tem, né, muita coisa Caramba, para já? falar, já Nossa. deu uma hora. Mas aí eu queria que você, para finalizar aqui, para a gente poder arredondar, ficar legal, que eu acho que já ficou muito conteúdo, muito maneiro, você falar sobre esse lance aí de você ter acompanhado o meu trabalho, ter visto, né, chegando aí, né, para aprender com você, né, cara, enfim, te trazendo depois esse lance das plantas e do Daniel Forjaz e das punk também, e ter ido para as feiras e tal. E, enfim, você ter acompanhado esse trabalho todo aí, que eu sei que você viu desde o início, né? Enfim, falar um pouco sobre isso aí, e também sobre o impacto que isso teve na sua vida, né? O quanto isso mudou a sua percepção sobre as coisas, né? E o isso foi legal para você, para as pessoas terem uma noção, Sim, né, do que elas cara. vão absorver lá no curso, o que eu posso transmitir para elas, né? De coisas importantes, né? Para elas absorverem. Sim, cara, eu acho que o mais assim fundamental é a galera perceber que tem que começar o caminho, né? Passo a passo, né? Então o caminho você vai fazendo ele na medida que você vai caminhando. Isso é aquele chavão, né? Mas você fez isso, eu vi você fazendo isso, eu vejo você fazendo isso ainda, inclusive. Porque você começou passo a passo, né? Você veio, falou, pô, cara, eu já entendi que eu tenho que me alimentar direito, tô pesquisando umas coisas, mas eu quero aprender também sobre energia. Ah, queria fazer o curso de Reiki, fez o curso de Reiki, fez o curso de reflexologia podal, aquilo tudo ainda meio assim, sem saber para que você ia usar, né? E aí no final, é, a olha, o que que você acha disso aqui? Eu tô vendo aí, você comendo esse monte de batata doce e tal, casca de banana, nananã. Mas você não acha que tem que dar uma equilibrada com essas punks? E aí eu achei o máximo aquilo, né? Eu sou uma pessoa que, apesar de estar ensinando e me propor a ensinar, mas principalmente eu me proponho a aprender, tá? Eu me proponho sempre a aprender, assim, ou pelo menos eu acho que eu faço isso. Eu acredito nisso. E realmente eu gostei muito e gosto de aprender até hoje com você no seu curso, o que eu estou fazendo, né? E tudo mais. E que os outros cursos que a gente fez junto, inclusive, de fitoterapia, né? Com do Forjaz, né? Você me ajudou, falou, toma aqui, a gente estudou junto. Foi muito bom, isso foi muito importante para mim, porque eu resgatei a fitoterapia na minha vida, que eu já tinha meio que deixado um pouquinho de lado, usava muito pouco. E eu resgatei, eu já tinha feito uma formação de fitoterapia, eu já estou há 25 anos trabalhando nessa área de terapia, de medicina complementar, né, e medicina integrativa. E, e depois de 25 anos trabalhando, 23, vamos botar 22 anos trabalhando com isso, porque já tem uns 3 anos aí, e só há 3 anos e já mudou tanto a minha vida.
tá? Melhorou muito a minha vida. Em termos de saúde, até de equilíbrio mesmo energético, de visão, de contato com o reino vegetal, como eu já falei antes, né? Trazendo a noção de que o reino vegetal também nos auxilia a desenvolver nossa percepção extrasensorial. E que achei legal, assim, que você veio, trouxe essas informações, que quis compartilhar. Depois a gente começou a vivenciar. E aí que eu acho bacana para mim, né, poder ver você agora ensinando. Porque você estava estudando muita coisa, né? A gente até chegou a montar um workshop juntos, né, no Traceutic, que era uma terapia, e aí falou com as pessoas. E você começou ali a treinar, a poder se comunicar melhor. Então, eu acho assim, até em termos do seu trabalho, as punks fizeram você evoluir, porque você hoje já se comunica bem melhor com as pessoas, já consegue entrar um pouco mais, ter uma inteligência emocional, ou pelo menos saber que isso existe, né? Para poder desenvolver bem o seu trabalho. Eu puxava muito sua orelha, enchia teu saco com essa questão de olha lá, tem que se adaptar ao jeito das pessoas também um pouquinho, né? Então, você mesmo desenvolveu tudo isso e graças ao trabalho com as punks, porque se não fosse isso, né, você não ia ter por que se Sim. comunicar, né? Sim, E hoje justamente, né? você Meu lado é um social comunicador. desenvolveu muito, né? Eu fui forçado a desenvolver meu lado social justamente por isso, né? Por querer comunicar isso, né? Eu fui obrigado a isso, né? Exatamente. Aprender a desenvolver, realmente, total, total, completamente. Até Né? bem, bem Aí, lógico. observado isso, que eu mesmo, eu mesmo não observei isso tão bem assim, mas é real, total, com Eu certeza. vejo porque eu tô de fora, né? E porque eu tô, de certa forma, vendo você lá desde antes de você se tornar professora. Então, quer dizer, eu acho bastante legal essa trajetória sua. E junto com a sua trajetória tem a minha, né? Paralela, porque depois eu simplesmente vim fazendo as minhas coisas com tudo que eu aprendi com você e correlacionando com tudo que eu já faço. E até hoje eu já consigo estar mais assim inserir mais no meu próprio trabalho algum aprendizado básico sobre punks para as pessoas. Eu mesma posso ensinar um pouco sobre isso. E as pessoas vão se aprofundar contigo, né? Obviamente. E com quem está aí se especializando cada vez mais. Porque eu já trabalho com muita coisa e não preciso trabalhar com mais isso. Porém, melhora os trabalhos que eu já tenho. Né? Eu me torno uma pessoa melhor e consigo também passar melhor o que eu me proponho a ensinar, que são as terapias holísticas, né? Reiki, reflexologia podal, auriculoterapia, massagem oriental craniana, várias coisas. Tudo isso, né? E principalmente agora eu trabalho com a medicina vibracional, que é minha matéria de estudo do momento, né? Eu sou estudante de medicina vibracional, mas já uso em consultório muita coisa. E com certeza as plantas estão me ajudando pra caramba, assim, a entender, desenvolver, montar melhor esses tratamentos todos. Usando sons, aromas e toda essa vibe que a fitoterapia nos permite e o reino vegetal nos permite ter acesso, né? Essa desintoxicação constante que a gente pode ter acesso. E é isso, eu quero ainda ver muita coisa acontecer, seus trabalhos, eu tenho certeza, porque lá atrás eu falei pra você, ó, vai longe, você vai longe. Valeu, André, brigadão, brigadaço mesmo, adorei aí. É exatamente isso que a Mara tá falando aí, né? Todos os conhecimentos eles se conectam, né? É isso mesmo, cara, é exatamente isso. E justamente por isso também a gente puxou esse lance dos quatro pilares, né? Para a gente poder tocar, né, nessas coisas de realmente falar, né, sobre como essas coisas todas se conectam, né? O que tem a ver, né? A gente fazer yoga, respirar melhor, cultivar energia sexual e se alimentar melhor, e conhecer mais sobre fitoterapia, sobre as plantas, né? E sobre essa parte vibracional também, que você falou bastante aí, né? Que te saltou bastante os olhos, porque você já estava totalmente preparado para absorver esse conhecimento, né? Se fosse uma pessoa comum que não está tão preparada assim para absorver isso, talvez não teria tido esse mesmo dote que você teve, né? De pegar aquele livro, devorar ele inteiro e começar a aplicar isso, e ver as plantas, observar as coisas, interações e tudo mais, né? Pô, E foi tem até muito outras legal, assim, matérias, né?
que, que assim, as quais eu consegui compreender melhor, né? A própria medicina vibracional, depois de entender melhor as plantas e todo esse sistema de comunicação que elas desenvolvem, transubstanciação de elementos que as plantas fazem naturalmente, tudo isso fez com que eu conseguisse, né, entender melhor essa conjunção desses 4 pilares. Então, tipo assim, não esqueçam, tá? Os 4 pilares da longevidade precisam ser trabalhados, né? Que é alimentação, respiração, movimento, sexualidade. Tá show, André. Valeu, cara. Te agradecer aí pela live, você ter feito aí mesmo depois de ter sofrido esse acidente aí. E Tá sendo até bom pra mim, tá é, sendo terapêutico poder estar aqui com vocês. Que eu tava muito ali na que cama, maneiro. né? Toda moída. Pode crer. Foi tipo uma conversa entre amigos mesmo, né? Foi uma coisa muito mais assim, muito mais fluida, né, do que qualquer coisa. Mas para a galera conhecer mesmo o meu trabalho, conhecer, né, pô, é muito interessante a gente fazer isso aqui porque as pessoas veem, né, tipo, realmente de onde eu vim, né, com as coisas que eu vim estudando e tal, para poder desenvolver o que eu desenvolvo hoje em dia. Então é bem interessante, né, ter essa sua parceria aqui, né, fica bem legal. E é isso, e convidar a galera aí para as próximas, né, que vai ter a do Ave amanhã, que a gente vai fazer, depois com o Raj também, que vai ser bem legal. E o evento do André, que vai rolar aqui em Maricá dia 12, não é isso, André? Dia 12 de dezembro, é sábado, é um sábado. Vocês podem me procurar aí no inbox, enfim. E chama Opens, o poder da energia sexual, onde a gente fala então sobre esse pilar da longevidade, né? Lógico que sempre permeando os outros assuntos, mas a gente fala sobre sexualidade no ponto de vista oriental dessas culturas que consideram o cultivo da energia vital, que consideram inclusive outras coisas interessantes, né? Como o porquê desse cultivo. A gente aprende então no Opens e como fazer isso de forma prática, sem dogmas, sem religião, tá? Homens e mulheres são convidados para participar. Por favor, né? O público masculino deveria participar mais. A gente acaba até ficando assim, eu acabo até me especializando mais no público feminino, porque os homens participam muito pouco. Acho que é um tabu muito grande para os homens se reunir com outras pessoas para falar sobre isso. Mas eu creio que essa coisa esteja mudando aí aos poucos, com o passar do tempo. Sim, com certeza. Seu trabalho também vai ajudando a gente a repensar essas coisas, né, e ir lidando com isso de uma forma melhor, né? Valeu, André, te agradecer aí, obrigado aí por quem ficou aí, por quem Obrigada. acompanhou. Valeu, a Eu gente que se fala, boa agradeço aí. noite aí. Valeu. Valeu, tamo junto.